Olá, por aqui o professor Diogo Moraes, seja muito bem-vindo ao canal Enfermagem de Emergência com o professor Diogo Moraes. Você está especificamente agora na playlist relacionada com emergências traumáticas desse canal, onde nós estamos fazendo aqui uma série bem interessante relacionada com esse livrinho aqui, que é uma literatura aí que os emergencistas gostam bastante, que é o livro PHTLS. A gente está analisando ele no detalhe, trazendo aqui sempre que videoaulas relacionadas com os capítulos, para que você possa, você que gosta de emergência, você que gosta de atendimento pré-hospitalar, você possa saber o que é que a 10ª edição do PHTLS ela vem trazendo aí em termos de atualização, em termos de conteúdo, para que dessa forma você possa, você que gosta realmente aí de emergência de atendimento pré-hospitalar, você possa desfrutar em relação a esses conteúdos. E hoje é o dia da gente falar sobre trauma abdominal. Lembrando que a gente vai fazer aqui uma subdivisão, onde nessa videoaula nós iremos tratar do trauma abdominal e na próxima videoaula que a gente vai trazer aqui para o canal, nós iremos trabalhar o trauma na gestante, que normalmente o PHTLS ele coloca o trauma na gestante dentro ali das considerações especiais do trauma abdominal. E a gente, por ter muito detalhe, a gente vai fazer uma videoaula específica relacionada com trauma na gestante. Então já aguarda que vai ficar muito top, tá bom? Então vem junto comigo porque nós iremos falar sobre trauma abdominal. É essa a nossa temática aqui para a gente analisar no detalhe. Primeiro ponto aqui, o que é que a gente precisa guardar? Olha só, gente, para começar a discorrer sobre esse conteúdo, né? O que é que o PHTLS ele traz? As lesões abdominais não reconhecidas, elas são o quê? A fonte ali das principais causas de morte evitáveis nos pacientes com trauma, né? Então é muito fácil essas lesões elas não serem reconhecidas. Muitas vezes por conta do trauma fechado, que acaba muitas vezes não deixando muitos indícios e pode acabar fazendo com que essas lesões passem despercebidas e depois seja tarde demais, tendo em vista que você não reconheceu ali em um tempo hábil. A ausência de sinais e sintomas locais não descarta trauma abdominal. Então você já percebe que esse tema aqui é um tema muito importante, tá? Terceiro ponto aqui, ó, sinais e sintomas tardios e difíceis de identificar no paciente cujo nível de consciência muitas vezes ele pode estar o quê? Alterado, seja por álcool, por drogas ou então por uma lesão cerebral traumática. E lembrando também que depois a gente vai ter vídeo aqui específico onde a gente vai tratar especificamente do trauma da cabeça, pescoço, né, de maneira mais detalhada, tá? Priorizar sempre o transporte imediato diante dessas suspeitas de trauma abdominal é essencial, né, tendo em vista que muitas vezes esses doentes eles podem apresentar ali algum sangramento, né, intraabdominal e esse aí é o grave problema que a gente tem muitas vezes nessas circunstâncias. Morte por hemorragias massivas em lesões penetrantes ou fechadas, como a gente vai ver mais adiante, e qualquer paciente com choque de origem desconhecida após trauma no tronco, né, teve um trauma ali na região do tronco, ele deve ser considerado portador de hemorragia intraabdominal até que se prove o contrário, beleza, gente? Então, fica aqui esses tópicos introdutórios para a gente já começar a falar um pouquinho aqui sobre as estruturas anatômicas da região abdominal. Os principais órgãos do sistema digestório, endócrino e urogenital, eles estão aqui em relação à cavidade abdominal, principais vasos também do sistema circulatório. Como assim, professor? Tem vaso espalhado por tudo que é canto? Exatamente, mas quando você olha e vê no detalhe os vasos ali principais, como a veia cava, a artéria aorta, estão exatamente passando também ali nessa estrutura abdominal, além de passar na porção torácica, também na porção ali abdominal, tá? Então, olha que interessante. Os limites que a gente tem aqui para a cavidade abdominal: diafragma, os ossos da pelve, a parede abdominal anterior, coluna vertebral e músculos do abdômen e flancos, né, eles consistem ali nos limites, né, dessa estrutura abdominal. E a gente tem aqui um outro detalhe importante que é relacionado com a cavidade peritoneal. Essa cavidade, normalmente, ela envolve aqui esses órgãos, olha, baço,
fígado, estômago, vesícula biliar, intestino grosso e a maior parte do intestino delgado, né, envolvendo aqui jejum e ilho, né? Aí o duodeno acaba não participando aqui em relação a esse envolvimento. Órgãos reprodutores femininos também acabam constando aqui dentro dessa cavidade peritoneal. E além disso, a gente tem também o espaço retroperitoneal, que muitas vezes os sangramentos eles podem ser nessa origem, inclusive manifestar, que a gente vai ver lá no exame físico, sinais tardios, né, como hematomas, né, como sinal de Cullen, como sinal de Gray Tanner, que muitas vezes são indicativos de hemorragia retroperitoneal. E aí a gente tem aqui nesse espaço retroperitoneal, quem é que está aí, professor? Os rins, os ureteres, a veia cava inferior, a aorta abdominal, pâncreas e a maior parte do duodeno, cólon ascendente, descendente e o reto, né? Eles estão ali nessa porção retroperitoneal. A gente tem aqui que a bexiga e órgãos reprodutores masculinos, eles são inferiores à cavidade abdominal, tá? Então estão ali mais abaixo, né, naquela região pélvica. E a gente tem aqui, ó, que durante o pico da expiração, o diafragma ele sobe, como a gente viu lá na aula de trauma torácico, né? Ele sobe até o nível do quarto espaço intercostal, em torno ali mais ou menos dos mamilos nos homens, né? E na inspiração, a gente tem a contração, né? E aí ele baixa ao nível do sexto espaço intercostal, tá? Então, olha que interessante aqui para a gente relembrar e fazer essa linkagem com o trauma torácico. Nessa imagem, ó, a gente percebe aqui, ó, que analisando essa primeira imagem aqui, a gente vê que essas estruturas envolvidas ali, principalmente pelo peritônio, né? A gente está percebendo aqui fígado, estômago, o baço ali por trás, né? Você vê que as principais porções relacionadas com o intestino delgado, né? E quando a gente olha aqui, a gente está vendo as estruturas retroperitoneais. A gente vê aqui estruturas como, por exemplo, a veia cava, como a artéria aorta, que a gente está percebendo aqui, pâncreas, duodeno, as estruturas aqui relacionadas com o cólon ascendente, com o colo descendente aqui, sigmoide, a região aqui do reto, como a gente visualiza, e olha só aqui, ó, pâncreas, rins também, que são órgãos retroperitoneais, né, ureteres, né? Então veja que interessante, que importante, né, a gente conhecer essa estrutura, que é o tema da nossa videoaula, tá? Então, olha que bacana. E aqui nessa imagem, que é uma imagem clássica do PHTLS, ele mostra uma perfuração relacionada com o mesmo espaço intercostal. Se a gente olhar aqui, a gente está visualizando que a perfuração é no quinto espaço intercostal, tanto na imagem A como na imagem B, mas o que a gente está percebendo é a movimentação diafragmática, que ela é diferente. Nessa primeira imagem, na imagem A, a gente percebe que é durante a inspiração. Então, o paciente, quando ele inspirou, foi o que aconteceu aqui. Expandiu a caixa torácica, e os pulmões invadiram essa parte mais inferior aqui. E o que é que acontece? O diafragma estava mais baixo, né? Por conta ali do seu relaxamento, ele acabou, da sua contração, aliás, acabou ficando mais embaixo. E aí o que é que aconteceu? Que a perfuração ela foi a nível da região torácica, um trauma torácico. Já quando a gente analisa aqui na outra imagem, nessa imagem B, a gente percebe aqui que foi durante a expiração, e a gente nota que o conteúdo abdominal, ele invade mais aquela região ali da porção torácica. E aí esse trauma aqui é um trauma abdominal. Lembrando que essa área, essa zona que a gente está visualizando aqui, é a chamada transição tóraco-abdominal. E nesse sentido, eu posso ter, nesses pacientes, como a gente já viu na aula de trauma torácico, eu posso ter perfurações do diafragma, né, rupturas diafragmáticas, a gente pode ter lesões torácicas e eu posso ter também lesões abdominais. Como a gente está visualizando aqui nessa imagem, né, que a gente reporta aqui, principalmente ali em relação ao lado direito, lesões no fígado, por exemplo, né, porque é uma área ali muito próxima, como a gente está visualizando. Aqui a gente percebe, nessa imagem aqui que a gente está visualizando, ó, um corte, né, que é um corte transversal, e a gente está visualizando as estruturas que são envolvidas, pessoal, pelo peritônio, né? A gente nota que a cavidade, né, peritoneal, que você percebe aqui, em relação a essa coloração
azulada. Tudo isso aqui é a cavidade peritoneal. E quem é que está dentro dela? Quem está dentro dela é o fígado, ó, como a gente nota, o estômago, como a gente nota aqui, o intestino que a gente tem aqui, ó. E a gente percebe que estruturas como os rins, que a gente está visualizando aqui, como o pâncreas, que a gente visualiza aqui, ó, elas estão por trás aqui, né? Ou seja, eles são estruturas retroperitoneais, estruturas como a aorta, estruturas como a veia cava inferior, tá? E topograficamente a gente consegue dividir o abdômen, né, como é colocado aqui pelo livro do PHTLS, até para facilitar quando você vai passar, né, um caso sobre o paciente ou indicar uma lesão do paciente, até na sua ficha, na sua evolução, é muito importante você listar ali em qual é a área, né? E aí tem divisões topográficas do abdômen mais complexas, porém aqui é uma divisão bem prática, bem simples, né? Quadrante superior direito, onde a gente vê aqui um predomínio da estrutura do fígado, né, em relação ao abdômen, vesícula biliar, como a gente percebe, uma porção aqui relacionada com a estrutura do intestino grosso, e a gente nota que quadrante superior esquerdo, a gente já nota aqui que eu vejo mais estruturas, ainda vejo uma porçãozinha do fígado pequena, mas vejo a estrutura aqui do estômago, o baço também vai se situar por essa área, como a gente está visualizando, a região aqui do cólon transverso, como a gente percebe um pouco no intestino delgado. Já quando a gente vê aqui o quadrante inferior direito, a gente tem estruturas aqui como o seco, como o apêndice, que está nessa estrutura, porção muito acentuada do intestino delgado, e quando a gente olha aqui o quadrante inferior esquerdo, né, que a gente está percebendo aqui, a gente nota que tem principalmente aqui estruturas do intestino delgado que ficam ali pela porção da frente, mas aí por trás a gente vai ver ali o cólon descendente, né, a estrutura do reto também que vai estar ali mesmo na divisão, né? Então fica aqui uma divisão topográfica que a gente tem em quadrantes, em 4 quadrantes, 2 superiores, 2 inferiores, né? E aí a gente tem os direitos e esquerdos, né? Então fica interessante para a gente guardar. E quando a gente fala do ponto de vista da fisiopatologia, como é que se dá essas lesões? Eu tenho que compreender com base nas estruturas anatômicas que nós temos em relação ao abdômen. Vamos analisar no detalhe comigo? Olha só. Então, quando a gente observa aqui, olha só, nós temos no abdômen vísceras que são ocas, vísceras que são sólidas e estruturas vasculares, né, como os vasos sanguíneos. Né? Você tem, por exemplo, víscera oca, o estômago, os intestinos, víscera sólida, você tem exemplo do fígado, do baço, vasos sanguíneos, veia cava, artéria aorta, né, e suas ramificações ali todas que a gente tem, né, assim como também as ramificações venosas. E o que é que acontece? Estruturas sólidas e vasculares, se elas forem lesionadas, elas vão causar hemorragia, sangramento. Professor, e as estruturas ocas, elas derramam o que tem no seu conteúdo. Agora pensa junto comigo. Se o estômago ele for perfurado, por exemplo, se o intestino ele for perfurado com esse líquido que é altamente contaminado, o líquido que tem no seu interior, o que é que vai acontecer? Vai derramar muitas vezes ali na cavidade peritoneal, gerando um quadro de inflamação, um quadro de peritonite. E essa peritonite, ela pode acabar cursando, né, com a evolução, né, do quadro clínico do paciente, com um quadro de sepse, levando à disfunção orgânica no paciente. Tá? Então veja a complexidade das lesões que nós podemos ter. Veja que interessante. Quando a gente fala aqui de estruturas como, por exemplo, bexiga ou então a vesícula biliar, se derramar os seus conteúdos, muitas vezes é menos problemático, porque esses conteúdos eles são estéreis e não possuem enzimas digestivas. Então, muitas vezes não produzem quadros de peritonite rapidamente. Isso quando a gente fala de vesícula biliar e basicamente da estrutura do sistema urogenital, né? Bexiga, ureter, né? Então, basicamente isso. O trauma, quando a gente analisa do ponto de vista do mecanismo de lesão, ele pode ser penetrante e ele pode ser fechado. E muitas vezes também pode ser ocasionado por explosões, tá? Que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Não esquecer que o diafragma ele se estende superiormente até o quarto espaço intercostal. Veja que a gente fala muito isso, né? E o livro ele repete muito, né?
anteriormente, o sexto espaço intercostal lateralmente e o oitavo espaço intercostal posteriormente na expiração máxima. Abaixo desses marcos podem haver lesões abdominais, tá? Então, isso aqui é os limites, né, que a gente tem. Ferimentos penetrantes nos flancos e nádegas podem envolver órgãos abdominais, tá? Se for estrutura de flanco, ou então até nas nádegas pode envolver, dependendo ali, né, da transferência de energia. Trauma fechado é mais difícil de reconhecer, né? E as forças envolvidas muitas vezes são as lesões que são ocasionadas por esses dois problemas aqui, compressão e cisalhamento. E a pressão abdominal aumentada, ela pode levar à ruptura do diafragma, e essa imagem ela é conhecida, a gente já viu na aula de trauma torácico, perdão. E aqui o que é que acontece? O problema ele pode ser uma pancada forte no abdômen, que gera ali uma pressão muito acentuada e acaba fazendo com que esse conteúdo ele acabe herniando, ele acabe passando por uma possível ruptura diafragmática. Muitas vezes a gente viu isso já lá no trauma torácico, que quando a ruptura ela se dá por lesões que elas são lesões fechadas, né, no trauma fechado, muitas vezes, não é por conta de trauma penetrante, essas lesões elas são maiores, né, a transferência de energia é muito maior muitas vezes e pode gerar uma herniação diafragmática ativa ali no momento, né, aguda, naquele momento ali do trauma. Tá? Então isso pode acabar acontecendo. E muitas vezes, como a gente viu aqui, essa estrutura aí que acaba acontecendo o problema, né, a gente visualiza mais uma vez aqui, olha a imagem, ó. O fígado acaba protegendo muitas vezes aqui o lado direito, né, da ruptura do diafragma, e o lado esquerdo aqui a gente nota que é muito mais fácil dessas estruturas abdominais elas herniarem. O que é herniar? Sair do seu local normal, passar para outro local, que é o que a gente está vendo aqui, elas invadindo a cavidade torácica, podendo gerar aí pneumotórax, podendo gerar aí diversos problemas, né, como a gente já discutiu no trauma torácico. Na avaliação dos pacientes, o que é que nós precisamos levar em consideração? Professor, preciso lembrar da cinemática, da física do trauma. E aí a gente lembra. Vamos falar um pouquinho, porque isso aqui é onde reside muitos detalhes. Inclusive, olha só, a gente comenta muita prova de concurso, né? Analisando o detalhe aí, em parceria com a editora Brasileira e Passo. E isso aqui é alvo de muitas bancas cobrarem provas de concurso. Então, faz parte também, se você está se preparando, é importante você estar atento para isso aí. Então, no trauma penetrante, né, muitas vezes ocasionado ali por arma branca, ou então arma de fogo, né, que é a grande maioria, quando a gente para analisar, quando é por arma branca, que rompe o peritônio, tem chance de causar, olha só, se for por arma branca, lesão no fígado em 40% das situações, intestino, porque o fígado é uma estrutura muito grande, né? Intestino delgado, 30%, e diafragma, 20%, e o cólon, 15%, né? Então, essas são as estruturas em termos ali de percentual em relação aos locais que são lesionados. Agora, quando a gente fala de ferimento por arma de fogo, que rompe o peritônio, certo? Quando rompe o peritônio, lembrando, toda vez que a gente está considerando que teve perfuração do peritônio, então, intestino delgado em 50% das situações de arma de fogo, cólon em 40%, fígado 30% e vasos abdominais em 25%. Então, perceba que tem diferença. Tem diferença. Enquanto que eu vejo que o fígado é a estrutura mais lesionada, quando a gente fala de ferimento penetrante por arma branca, a gente percebe que é totalmente diferente. O intestino delgado, ele é lesionado em 50% das situações de ferimento por arma de fogo, tá? De acordo com esses dados epidemiológicos que são aí colocados pelo PHTLS. 15% das vítimas com ferimento por arma branca no abdômen precisarão de intervenção cirúrgica. 15%, olha só, gente, 15%. 15%. E 85% das vítimas de ferimento por arma branca, por arma de fogo, perdão, no abdômen necessitarão de cirurgia. Veja como é muito avassalador. 85% dos que levaram um tiro no abdômen, né, um ferimento ali por arma de fogo, vão precisar de intervenção cirúrgica. Tá? Então, importante a gente lembrar disso. A gente vê a probabilidade como ela é bem maior quando a gente pensa em relação à arma de fogo, obviamente pela transferência de energia. Professor, e o trauma fechado?
se envolve acidentes automotivos, atropelamentos, quedas, agressões, atividade esportiva, queda de um lance de escada, por exemplo, né, as quedas de maneira geral. E os órgãos comumente lesados acabam sendo o fígado, o baço, o intestino delgado, eh, tratamento. Isso aqui é um outro detalhe importante, ó, tratamento não operativo de lesão de órgãos sólidos, como fígado, baço, rim. O tratamento ele pode incluir a embolização angiográfica e não apenas só observar. O que é que acontece? Muitas vezes, né, mesmo essas vísceras elas podem ter sangramentos e tudo dessa natureza, muitas vezes podem ser manejados, né, ali pela equipe de cirurgia somente com observação sem ter necessidade de intervenção operatória. Então, por isso que a gente fala de tratamento não operativo, né, em relação a essas lesões, né? Então, é uma possibilidade, né, que a gente tem de apenas observar ou então muitas vezes de conduzir com embolização, né, para evitar sangramentos ali e dessa forma não ter que fazer intervenção de abertura da cavidade abdominal do paciente, né? Então, é interessante a gente lembrar que isso aqui é uma possibilidade terapêutica muito utilizada, inclusive, né, nos dias atuais. Quando a gente fala de lesões por explosão, pensando um pouquinho nessa cinemática, a gente tem que lembrar do seguinte, né? Essas lesões, elas se dividem em primárias, secundárias, terciárias, quaternárias e quinárias. Quando a gente fala da explosão, imagine aí uma bomba que explodiu em algum ambiente, né? Ou então que tinha ali algum conteúdo explosivo, né? Quais são as lesões quando a gente para analisar? Então, primeiro, a gente tem as lesões primárias, que as lesões primárias, elas são ocasionadas pela onda de vapor, pela onda de energia que acontece da explosão. E isso ocasiona principalmente lesão nos órgãos que contêm gás. Lesão nos órgãos que contêm gás. Por exemplo, membrana timpânica, tem gás nessa estrutura. Então, se você fechar sua boca, tapar seu nariz e botar força, você sente a pressão ali em relação aos seus ouvidos. Estruturas como os pulmões, tem gás, eu posso ter parada respiratória, eu posso ter uma parada cardiorrespiratória, inclusive. Estruturas como o intestino é uma estrutura que tem gás, por isso que a gente discute aqui no trauma abdominal, porque pode já ser afetada ali nas lesões primárias, tá? Lesões secundárias, quando a gente para analisar, ó, então lesões primárias a gente já viu, secundárias lesão devido aos detritos e fragmentos, né, voadores, podendo gerar ali no paciente trauma penetrante, lesões, né, que podem ser ocasionadas por aqueles fragmentos quando começam a tocar no paciente, né? E aí pode ter fraturas, pode inclusive, dependendo da explosão ali, da onda de energia, causar amputações traumáticas no paciente, é outra possibilidade, tá? Lesões terciárias. Nas lesões terciárias, a vítima ela é arremessada. Agora, quem é arremessado é a vítima. Primeiro vem os fragmentos, depois vem a vítima. Então, lesões semelhantes a de veículos motorizados ou de desaceleração de quedas, né? A vítima pode ser também esmagada, né, pelos grandes fragmentos que são arremessados posteriormente. Então, lesões por esmagamento é outra possibilidade. Lesões quaternárias muitas vezes são relacionadas com queimaduras. Vai passando aquele efeito da explosão e muitas vezes vem essas lesões aí, que podem ser por inalação, podem ser queimaduras, né? Então, isso muitas vezes fica bem evidente. E ainda há a possibilidade das lesões quinárias, que são explosivos, que podem conter no seu interior, né, o que a gente chama ali das bombas sujas, que podem conter, por exemplo, produtos químicos que foram inseridos dentro, vírus, por exemplo, bactérias, né, bombas biológicas, quando a gente para analisar, radiação. Então, isso é um exemplo, né, como a gente tem aí o exemplo das explosões, né, relacionadas com Hiroshima, Nagasaki, que tiveram ali aqueles efeitos de radiação. Isso é um exemplo de lesões quinárias que a gente tem relacionada com isso, tá? Então, sobre explosões, é isso que a gente precisa guardar, porque é muito importante. Professor, e na avaliação do paciente, o que é que a gente precisa considerar? Primeiro, é importante fazer-se uma boa anamnese, desde que o seu paciente ele possa lhe ajudar nesse sentido, ou então que tenha alguém que possa lhe dar informações em relação ao atendimento pré-hospitalar sobre o que aconteceu de fato. Muitas vezes, é até interessante hoje com os recursos, né, e todos os profissionais
teoricamente ter um celular ali, tirar uma foto. Tirar uma foto e até isso servir para poder a gente mostrar e documentar como foi aquela cinemática do trauma. Até para que os profissionais do intra-hospitalar, eles tenham noção relacionada com a cinemática do trauma, como ela aconteceu. Isso é bem interessante, isso aí é colocado pelo PHTLS, né? Então isso pode ser útil. Então essa anamnese, eu vou conseguir conversando ali com o paciente, perguntando quais são os sintomas, o que é que ele está sentindo naquele momento, tem algum sinal clínico também que eu estou percebendo, ele tem alguma alergia, usa algum medicamento, qual o passado médico dele, líquidos e alimentos ingeridos, porque é um paciente forte candidato à cirurgia, evento, o que foi que aconteceu ali naquele momento, né? Então é importante a gente destacar, e até a 10ª edição aqui do PHTLS, atualizando aqui, a gente tem aqui o R também, né, de fatores de risco, né? Fatores de risco, né, que são importantes. Tinha algum fator de risco para que aquilo ali acontecesse, né? Então é bem interessante. Então, perguntas para determinar. Vou perguntar para determinar o quê? Qual foi o tipo de colisão? Posição do paciente, como é que esse paciente ele está no veículo, então ele foi ejetado do veículo, então isso é importante. Estimativa da velocidade do veículo no momento da colisão, para a gente pensar em um mecanismo preocupante, né? Por mais que eu não veja lesões no paciente, mas pela cinemática do trauma, eu suspeitar ali da transferência de energia, de lesões que podem acontecer. Extensão dos danos do veículo, intrusão, deformidade do volante, danos ao para-brisa, necessidade de estricação prolongada, então tudo isso tem que ser levado em consideração. E dispositivos de segurança, ele estava usando o cinto de segurança, airbag foi acionado, tem presença de alguma cadeirinha, né, para criança, né, tinha uma criança envolvida no acidente, então tudo isso tem que ser também levado em consideração. Professor, e quando a gente fala de lesões penetrantes, o que é importante a gente saber? Primeiro, o tipo de arma, o número de vezes que o paciente foi atingido por tiros ou facadas, né? Às vezes isso pode acabar também aí sendo uma armadilha, não avaliarem direito o paciente, não identificarem as lesões adequadamente do paciente. A distância foi um tiro a queima-roupa ou a uma distância prolongada? Quantidade de sangue na cena, às vezes isso é difícil de estimar também, e até um desafio também, né? Mas importante a gente lembrar ali, tinha muito, tinha pouco, né? História prévia de lesões penetrantes. Ele já teve ali alguma história, retenção de algum fragmento balístico, por exemplo, né? Tem alguma bala, né, que ficou retida, alguma coisa dessa natureza. Então tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente fala de ferimentos penetrantes, tá? Então é importante lembrar. E como a gente avalia, né, esses pacientes de maneira adequada, relacionado agora com o exame físico, né? A gente falou da anamnese, agora exame físico. Então, relacionado com o exame físico, durante a avaliação primária, já de cara, o indicador mais confiável de sangramento intraabdominal é a presença de choque hipovolêmico de origem desconhecida. Como assim, professor? Eu não sei de onde está sendo o sangramento, mas eu avalio o meu paciente e eu percebo que ele tem sinais clínicos de choque. Eu não estou vendo nenhuma hemorragia externa que justifique aquele estado clínico do paciente. Pele pálida, fria, sudoreica, paciente taquicárdico, hipotenso, né? E pulso filiforme, né? Ou então ausente pulso radial. E aí, professor? Aonde é esse sangramento? Bem, até que se prove o contrário, eu tenho que pensar no abdômen como fonte de sangramento, até que se prove o contrário. Na avaliação secundária, o que é que vai ser feito aqui? Então, o abdômen ele é avaliado com mais detalhes por uma inspeção. Então, inspecione buscando a possibilidade de lesões, contusões, abrasões, ferimentos por faca ou arma de fogo, sangramento evidente e achados incomuns, como evisceração, objetos encravados, marcas de pneu, né? Tudo isso pode estar presente. Se for um atropelamento, marcas de pneu, distensões, sinal de cinto de segurança. Só para a gente ter o dado aqui, o sinal de cinto de segurança ele aumenta em 8 vezes a probabilidade de lesão intraabdominal. Como você vê aqui nessa imagem, isso aqui que a gente está vendo aqui, isso aqui é um sinal de cinto de segurança. Você está vendo aqui a marca do cinto de segurança. Então, aumenta em 8 vezes a possibilidade desse paciente ter uma lesão intraabdominal. Sinal de Gray Tanner, que é uma equimose que aparece na região dos flancos, né?
e o sinal de Cullen, que é uma equimose periumbilical, é indicativo de que existe algum sangramento naquele espaço retroperitoneal, mas muitas vezes esses sinais eles são tardios. Então, tudo isso eu posso estar observando através da inspeção, quando eu inspeciono, quando eu olho o abdômen do paciente. Palpação. Na palpação, começar em áreas que o paciente ele não refere dor, notar se ocorrer tensão dos músculos abdominais no local da palpação, isso é o que a gente chama de defesa voluntária. A defesa involuntária é o quê? É a rigidez ou espasmo dos músculos da parede abdominal em resposta à peritonite, né? Já ali é uma inflamação da região peritoneal. Permanece mesmo quando o paciente ele é distraído ou durante a ausculta, por isso que a gente chama de defesa involuntária. Evitar a palpação profunda ou agressiva e a palpação da pelve, olha só, falando da pelve agora, ela fornece pouca informação que altere o manejo. Realizar apenas uma vez, se o tempo permitir. E como é que eu faço, professor, essa avaliação da pelve? Até mesmo porque ficar palpando a pelve ali de maneira indiscriminada, você pode agravar ainda mais a lesão, desalojar coágulos que podem estar ali já formados, né, e aumentar ali a chance de sangramento. Trauma pélvico é um risco enorme de sangramento. Se eu suspeito de trauma pélvico, eu tenho que estabilizar a pelve do paciente. É isso que a gente tem que fazer. Então, olha só, eu faço a palpação da pelve, de acordo com o PHTLS, de acordo com o PHTLS, perdão, em duas etapas. Primeiro, uma pressão para dentro, sobre as cristas ilíacas, e pressiona posteriormente a sínfise púbica. Então, eu pressiono ali a região da crista ilíaca, né, para dentro, suave, uma palpação suave, e pressiona a região da crista ilíaca. O paciente, referindo dor. Você vai palpar novamente? Não. Já tem uma indicação de que existe uma possível lesão ali, tem que estabilizar a pelve do doente, né, e seguir, né, com esse paciente para o intra-hospitalar. Relacionado agora com a ausculta, a hemorragia e extravasamento do conteúdo intestinal na cavidade peritoneal podem resultar em ilho paralítico, né, em peristalse intestinal que vai estar parada, né? Então, pode ser um indicativo de peritonite. Abdômen silencioso, né? Ruídos intestinais sobre o tórax deve levantar a suspeita do quê? Vamos ver se você já sabe. Ruptura diafragmática, exatamente. E a percussão, se eu percuto o abdômen, lembrando que no prostalar às vezes não é muito propício para que você consiga escutar bem os sons, né? Devido ao barulho e tudo isso. Mas você tem normalmente, ó, se você tiver um som timpânico ou maciço, né, que você pode ter, o som timpânico ou maciço é o que você tem nas estruturas abdominais normalmente. Você percute na região do fígado, é maciço, na região do intestino vai ser um som mais timpânico, né? Então, não é recomendado como uma ferramenta de avaliação pré-hospitalar. Então, o PHTLS ele não recomenda. Agora, a gente analisa aqui, pessoal, no detalhe, indicações que sustentam o diagnóstico de peritonite, de uma peritonite, quando suspeito, né? Vamos pensar aqui, dor abdominal significativa, a palpação ou com a tosse. O paciente tossiu, referindo dor no abdômen, ou então quando você palpa ali. Defesa involuntária. Defesa involuntária, né? Que é o que a gente viu, né? Aquela rigidez da parede abdominal, né? Como a tensão da musculatura. Dor à percussão, né? Quando você percute o abdômen. Diminuição ou ausência de ruídos intestinais, também levanta a suspeita. E suspeição de trauma abdominal. Quando é que a gente sempre vai suspeitar? Sinais evidentes de trauma, lesão de tecidos moles, ferimentos por arma de fogo, choque sem etiologia evidente, sempre suspeite. Grau de choque maior do que o explicado por outras lesões, por exemplo, o paciente tem uma hemorragia externa, eu vejo que ele tinha um sangramento, só que eu olho e vejo o grau do choque do paciente muito avançado, um choque hipotensivo, e eu digo, não pode ter sido só desse sangramento, está sangrando em mais algum local. Então, até que se prove o contrário, é o abdômen a fonte de sangramento. E presença de sinais peritoneais, né? Então isso também levanta a suspeita ali de uma ruptura de uma víscera que pode estar causando peritonite, né? Porque derramou o seu conteúdo no abdômen, né? Então isso é
muito importante. E aí, nesse contexto da avaliação, ó, indo um pouco mais além, a gente tem também o PHTLS, ele não é de hoje, ele já falava muito disso aí, porque assim, cada vez mais o ultrassom ele vem se tornando uma ferramenta, né, que pode ser utilizada. Cara, eu tenho ultrassom que é portátil, né, eu levo para os plantões, eu uso com frequência. Então, se você vai fazer esse exame, se você consegue fazê-lo rápido, ele consta também ali no arsenal de avaliação do paciente. Então, quando a gente analisa, qual a recomendação? Hoje o PHTLS ele fala muito mais de você, antes ele falava do FAST, e hoje ele já pede para estender um pouco para a região torácica, fazendo o Extended FAST, né, que seria ali o FAST estendido, né, também para a região ali, avaliando a região pulmonar. Então, o exame FAST ele é útil no paciente com trauma porque as lesões intraabdominais mais significativas estão associadas com hemorragia na cavidade peritoneal. Embora a ultrassonografia ela não consiga diferenciar qual é o tipo de líquido, então você não vai saber se aquilo ali é sangue ou se é um outro tipo de líquido, né? Mas qualquer líquido no paciente com trauma, ele deve ser considerado que é o quê? O pior, gente. Sangue, tá? A técnica, né, do EFEST são avaliadas 5 janelas acústicas, a janela pericárdica, a janela periepática, né, o espaço de Morrison entre fígado e rim, a janela perisplênica, o espaço entre baço e rim, a janela pélvica e a janela torácica, né, de ambos os lados ali vai ser avaliado, tanto para ver se não tem nenhum derrame pleural, que indique um possível hemotórax, como também para avaliar os campos pulmonares, janela pulmonar, para buscar ali indícios de pneumotórax no paciente, por exemplo, né, avaliando o deslizamento pleural. Então isso é interessante. O líquido acumulado ele aparece anecoico, ou seja, preto, escuro, tá? E a presença de líquido vai indicar exame positivo, tá? Então indica isso. Quais são as vantagens do EFEST? Ele pode ser realizado rapidamente, pode ser feito à beira-leito, não interfere na reanimação, não é invasivo e custa menos do que uma tomografia computadorizada, tá? Desvantagens: os resultados são comprometidos em pacientes que são obesos, com enfisema subcutâneo ou cirurgia abdominal prévia, né? Então tudo isso aí pode interferir. E é um exame, pessoal, que é operador dependente. A gente dá aula, dá cursos de ultrassom, né, para enfermeiros, e a gente sempre fala isso. Quanto mais você treina, quanto mais você executa, mais você vai melhorar a sua técnica, porque a ultrassonografia é um exame que é operador dependente, depende de você. Então pode ser que eu não consiga imagens boas, mas outra pessoa consiga, pode ser que eu não consiga fazer uma avaliação muito boa, mas outra pessoa consiga porque ela é mais treinada. Então quanto mais você treina, você melhora a sua técnica, né? Então isso é interessante. E aqui a gente tem as janelas, né, do EFEST, né? Vamos analisar aqui. Então a gente está percebendo, olha só aqui, nessa imagem que está sendo formada, que é exatamente aqui a imagem que a gente tem da janela hepato-renal, que é essa daqui, ó, onde o transdutor do ultrassom está indicado aqui em C. E aí a gente vê aqui, basicamente, né, a gente vai estar visualizando aqui em relação ao fígado, em relação ao rim, como a gente nota aqui na imagem, né? Então tá aqui o fígado dessa porção grande e aqui embaixo o rim. E eu vou olhar se entre fígado e rim não tem nada escurecido, né? E aqui a gente percebe que não, ele tá normal. Aqui nessa outra imagem, o que a gente percebe é o transdutor que ele está sendo posicionado do outro lado agora aqui, na posição D. E aí a gente está vendo aqui a imagem entre o baço, né, que está aqui em cima, e o rim, que está aqui embaixo. E a gente percebe, né, mais juntinho aqui. E eu vou olhar se não tem sangramento ao que é ao redor, né, se não está escurecido, né, como pontas bem escurecidas, né, aqui está normal também. E aí a gente percebe aqui também essa posição do transdutor aqui em E, ele revela essa janela. Isso aqui que você está vendo aqui é a bexiga do paciente. Então vai avaliar para ver se não tem ali sangramento em volta. Perceba que o líquido ele aparece escuro. Professor, dentro da bexiga. Não, cara, isso aqui é urina. Eu quero saber em volta ali, na região pélvica, para ver se não tem sangramento. Aqui a gente está visualizando agora o posicionamento do transdutor aqui em F, que é a janela pericárdica ou subtifóidea, pode ser chamada assim.
E aí a gente percebe aqui o coração, ó. Você está percebendo aqui o coração, ó. Aqui as câmaras direitas, isso aqui é o ventrículo direito. Aqui embaixo você vê o ventrículo esquerdo, aqui o átrio esquerdo e aqui o átrio direito, a janela subxifóide. Aqui em cima a gente visualiza o fígado, tá? Então, nessa imagem, o que é que eu quero buscar? Será que não tem sinais de tamponamento cardíaco? Líquido se acumulando aqui em volta do coração? A gente percebe que não, ó. Olha aqui, ó, essa membrana esbranquiçada aqui é o pericárdio. E aí a gente está visualizando aqui, ó, a imagem. Eu não percebo líquido aqui se acumulando ao redor do coração. Interessante, não? E aí a gente está percebendo aqui agora as janelas pulmonares, que isso aqui serve tanto para essa imagem, como para essa outra imagem aqui, a simbolização, né? Tem que estar identificado, como não está aqui a gente não sabe, mas aqui avaliando se tem deslizamento pleural. Só para a gente entender, isso aqui é uma costela, aqui é outra, e essa linha branquinha que a gente percebe, isso aqui é a linha pleural, e é avaliado se tem movimentação dessa linha, indicando que o pulmão está sendo aerado de maneira adequada. A ausência de deslizamento pleural pode ser um dos indicativos aí de um pneumotórax, né? Não é específico, mas pode ser. Outros sinais como o lung point, né, que é o ponto pulmonar, onde perde-se o local exato onde a gente tem o deslizamento e de repente perde o deslizamento pleural, é um achado específico de pneumotórax, tá? E, além disso, também é avaliado a área ali próxima da região do diafragma para avaliar se não tem nenhum derrame, né, nessa estrutura ali que indique um possível hemotórax, né? Aqui avaliando o outro lado, né, da janela pulmonar. Então perceba que o EFEST, ele avalia também esses campos pulmonares, tá? Então veja que interessante. Professor, e na nossa abordagem ao paciente, o que é que eu tenho que lembrar relacionado com trauma abdominal? Vamos ver aqui alguns detalhes, olha. Considerar sempre, manter para esses pacientes que têm suspeita de sangramento, suspeita de hemorragia incontrolada, que não foi controlada ali, pressão arterial sistólica entre 80 a 90, então eu evito subir demais, isso é um conceito que a gente chama de hipotensão permissiva, uma média de 60 a 65 milímetros de mercúrio, isso se não tiver suspeita de lesão cerebral traumática, certo? Se não tiver suspeita. Se tiver suspeita de TCE, lesão cerebral traumática, eu devo manter uma sistólica de no mínimo 110 milímetros de mercúrio. Então perceba que o jogo muda, porque aqui agora é questão de perfusão cerebral. Eu tenho que manter um pouco mais alta para poder chegar sangue ali na cabeça. Então, se eu tiver suspeita de lesão ao sistema nervoso, um TCE, alguma coisa desse tipo, tem lesão ali, tem risco de aumentar a pressão intracraniana e se eu manter a pressão baixa, não vai chegar sangue na cabeça de maneira adequada, tendo em vista que a pressão intracraniana já está aumentada, por isso que a gente mantém mais elevada. A gente vai discutir muito isso aí na nossa aula de TCE. Vai ter a aula de TCE, a gente vai estar analisando tudo no detalhe o que é que o PHTLS ele traz. A gente vai analisar todo o algoritmo ali de tratamento da hipertensão intracraniana. E aí, aqui o grande lance é, eu mantenho uma pressão arterial sistólica um pouco mais baixa, uma média um pouco mais baixa, no conceito de hipotensão permissiva, para não fazer pressão em cima do local da lesão, que pode já ter um coágulo formado, e se eu aumento essa pressão indiscriminadamente, eu forço esse coágulo, eu causo ressangramento, e se eu faço para o paciente fluidos de maneira inadvertida, eu também posso causar hemodiluição, piorar fatores de coagulação, piorar a coisa toda, tá? Então isso pode ser muito problemático. Outro detalhe importante é o ácido tranexâmico, gente, que a gente pode considerar também nesses pacientes aí com suspeita de sangramento, hemorragia interna, né? Porque liga-se ao plasminogênio, impedindo que ele se transforme em plasmina e evita a ruptura da fibrina no coágulo, né? Ou seja, ele estabiliza o coágulo, né? O transamin, que a gente conhece muito como transamin. Então é também uma possibilidade. A gente vai falar muito sobre o transamin quando a gente estiver lá na aula de choque, analisando no detalhe o que é que o nosso PHTLS ele traz especificamente nesse contexto. Professor, o que é isso? Olha só, você está vendo aqui a artéria aorta, você está vendo um catéter que tem um balão, que ele pode ser utilizado nessa área, ó, pode ser utilizado aqui nessa outra área que a gente está vendo, mas ele vai ocluir a aorta com esse balão. Esse balão, ele é chamado de reboa, esse catéter. Por que que a gente traz isso? Porque o PHTLS ele traz citando
né, esse dispositivo, que já é usado em alguns serviços de atendimento pré-hospitalar, que são ali muito bem treinados, né? Por exemplo, o Sistema Aeromédico de Londres, né, que é muito bem treinado. Então eles usam, né, tem um treinamento específico relacionado com isso, e eles passam o catéter por meio do ultrassom, porque às vezes o paciente ele está com sangramento, por exemplo, uma lesão pélvica, sangrando ali. Então, cara, se a gente conseguisse parar o fluxo de sangue para aquela área e transportar rapidamente esse paciente, seria muito interessante. Então, o balão de oclusão da aorta, né, o REBOA, ele é utilizado nesse contexto. Agora, tempos superiores a 40 minutos, 50 minutos, então, cara, isso pode gerar ali um dano catastrófico se esse paciente não for transportado o mais rápido possível para o intra-hospitalar. Então, não é recomendado ainda pelo curso PHTLS, não é uma recomendação, até porque é algo muito específico, porém o livro traz, e por isso que a gente traz aqui também para você entender que existe essa possibilidade de bloquear o fluxo da aorta, ali principalmente no que a gente veja, perceba aqui na imagem, que a gente tem as zonas, né? E aí ele está sendo aqui utilizado na zona 3, ó, que é essa zona, a gente tem aqui a zona 1, que é essa porção torácica, a gente tem aqui a zona 2, que ela vai aqui do tronco celíaco até essa região aqui das artérias renais, né? E a gente tem aqui embaixo aqui, que é a área que é usada para lesões pélvicas, né? Que é a zona 3. E aí o que é que acontece? Se ocluiu o balãozinho aqui, passou guiado por ultrassom o balão, depois ocluiu esse balão ali, o que é que vai acontecer? O sangue, ele vai bloquear, ele vai parar aqui, para aqui, ele não desce para cá, ó, não desce, então não tem mais sangramento nessa área, se eu tiver uma lesão pélvica ali que está sangrando. Olha que negócio interessante, cara, que negócio interessante, né? Mas só para a gente guardar que existe, que é uma possibilidade, você pode pesquisar, estudar mais sobre essa abordagem aí com o Reboa. Lembrando, PHTLS não recomenda ainda, mas ele cita no livro, por isso que a gente está trazendo aqui, mostrando para você. Lesões pélvicas. Quando a gente fala de lesões pélvicas, olha só, aqui a gente mostra essa imagem aqui, só para a gente relembrar, né, os padrões, né, de lesão. Lesão por compressão anteroposterior, como a gente está vendo aqui, ou então lesões por compressão lateral, como a gente está percebendo aqui, ou então lesões por cisalhamento vertical, onde só uma área ali acaba sofrendo principalmente a lesão, né, e acaba desarticulando a estrutura pélvica, como a gente está vendo aqui. Lembrando que compressão anteroposterior são 15 a 20% dos casos, compressão lateral 60 a 70% dos casos, ou seja, a maioria, e o cisalhamento vertical 5 a 15% dos casos, é a minoria, quando a gente para ver, juntamente aqui com a compressão anteroposterior. Tá? Então, só para a gente lembrar do mecanismo. Então, suspeitou de lesão pélvica, obviamente, a gente vai ter que estabilizar a pelve do paciente. Professor, mas a pergunta é: como a gente vai levar em consideração a suspeita para poder indicar a estabilização pélvica? Tenha calma que eu vou lhe mostrar agora. Indicações para cinta pélvica, para se usar uma cinta pélvica, para se usar uma estabilização pélvica. Então, a cinta pélvica ela deve ser aplicada em casos de suspeita de fratura pélvica nas seguintes circunstâncias. Suspeitou de fratura pélvica, por exemplo, o paciente teve uma lesão contusa grave, por exemplo, um acidente de motocicleta ou por uma explosão, com uma ou mais indicações. Só precisa de uma dessa. O paciente está com dor pélvica. É uma já, estabiliza a pelve. Achados do exame físico sugestivos de fratura pélvica, como por exemplo, na hora do exame físico, além da dor, mas eu estou vendo ali edema naquela área, deformidade naquela área, né, a gente percebe ali, né, hematoma naquela região. Então, cara, isso é um achado do exame físico, né? Então a gente leva em consideração isso. Qualquer amputação importante de membro inferior ou quase amputação. Paciente em estado de choque, né? Então, lembrando que ele já tem o mecanismo falando ao seu favor de uma lesão contusa grave, está em estado de choque, considere estabilização pélvica. O paciente está inconsciente, não pode te falar ali, dizer que está sentindo dor. Por quê? Porque ele está com o rebaixamento do nível de consciência, então as queixas de dor ou achados de sensibilidade, eles não são possíveis de ser avaliados.
Então, eu considero a estabilização pélvica. Então, perceba que a gente tem aí as indicações específicas, né? Para você poder dizer, olha, estabilizar a pelve do paciente por conta disso, tá? Então, veja que é importante. E olha que o uso da cinta pélvica, como a gente está percebendo aqui é a cinta pélvica T-Pold, né? A pretinha de uso militar. E a gente está percebendo aqui uma estabilização feita com lençol e pinça, né? Outra possibilidade de ser mostrada no ATLS. Tem outras formas de se usar, né? Pode ser usado também. As pinças são só para estabilizar aqui, né? Usou duas bacaus aí para estabilizar, mas pode ser fixado de outras formas no pré-hospitalar, silver tape, esparadrapo, é, tudo, né? Que você puder ali estar usando para fazer essa fixação. Com um lençol simples, cara. Tem vários outros modelos de cinta pélvica, como Sun Pelvic Slim, entre outras, tá? Então é importante a gente guardar isso aí. Considerações especiais aqui, objetos empalados, ó. O empalamento de objetos aqui. Contraindicada a remoção, olha só. Vou remover aqui, se eu removo, eu posso estar tirando ali o objeto e acentuando o sangramento, porque poderia ser que o objeto estivesse tamponando uma determinada área para que ela não sangrasse. Então, não mover, nem remover, estabilizar o objeto, não palpar, nem percutir o abdômen. Então, eu preciso estabilizar esse objeto, para que ele não fique se mexendo. Curativo volumoso ali ao redor, né, e fixa bem, para que não fique se movimentando durante o transporte. Outra consideração especial, evisceração. O tecido mais comumente eviscerado é o aumento, né, os epíplons, né, do aumento. Não deve tentar recolocar o tecido de volta na cavidade abdominal, porque às vezes o cara olha lá e vê isso aqui e diz, eita, vou empurrar de novo para dentro. Tá saindo ali o intestino, vou empurrar. Já pensou? Pois é, não pode. Por quê? Porque é um risco muito grande de infecção, de peritonite, né? Então, proteção do segmento. Se ficar seco, ocorre morte celular. Cobrir com compressas limpas ou estéreis, umedecidas em soro fisiológico e deve-se periodicamente ser umedecido com soro fisiológico. Pode-se cobrir com um grande curativo seco ou oclusivo para manter o paciente aquecido. E manter também um suporte psicológico ao paciente, que às vezes ele mesmo ali, ele pode estar sabendo ali de tudo que aconteceu, né? E viu essas estruturas aí. Então, imagina o psicológico dessa pessoa, como é que tá. Então, atenção para isso. E aqui, para a gente finalizar, só para a gente ver o manejo da reposição volêmica, né? Que é a parte que fala sobre essa parte de reposição volêmica na situação de hemorragia incontrolada. E aí a gente tem que considerar o trauma intraabdominal, o trauma retroperitoneal, que podem ter sangramentos nessa área. Então, como é que é feito aqui? Ó? No caso de hemorragia incontrolada aqui. Ó. Não foi controlado, eu suspeito que o paciente está sangrando ainda. Então, teve choque classe 1 ou 2, e aí a gente vai ver isso aí depois em mais detalhes nas aulas de choque, nessas classes do choque. Então, fluidos intravenosos só para manter veia aberta numa velocidade aqui, ó, 30 ml hora, beleza? E se eu tiver, e sempre titulando, é claro, para manter aquelas metas de pressão. Uma sistólica de 80 a 90, uma pressão arterial média de 60 a 65 de mercúrio, então essa é a meta. Se for classe 3 ou classe 4, o que é que eu vou fazer? Titula fluidos ou produtos sanguíneos, né, se for possível, né, se fazer para manter uma sistólica entre 80 a 90, uma pressão arterial média de 60 a 65 milímetros de mercúrio. Isso lembrando, desde que o meu paciente ele não tenha suspeita de lesão ali associada ao sistema nervoso central, TCE, trauma raquimedular, porque aí a pressão arterial sistólica, a meta, ela passa a ser 110 milímetros de mercúrio. Show de bola? Então, basicamente é isso, meu amigo, minha amiga, que a gente tinha para ver nessa videoaula, discutindo aí os detalhes que o PHTLS, né, essa nossa referência aqui relacionada com atendimento pré-hospitalar, traz aqui no capítulo de trauma abdominal. Lembrando que a gente vai complementar essa aula relacionada com trauma na gestante, que normalmente é discutido aqui no capítulo também. Então é isso, um forte abraço do professor John Moraes, tamo junto e vamos para cima. Vamos porque temos que ir. Não esquece de se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo para que outras pessoas também possam ter acesso
essas informações. Tamo junto!